Entrados no novo ano, João Miguel Tavares deseja autocratas democratas. Ricardo Araújo Pereira tem um pedido a fazer, senta-te e cala-te, e Pedro Mexia está convencido de que a geometria variável parlamentar não tem condições para durar. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos, já com as 12 passas digeridas e com as resoluções de ano novo ainda frescas. O que é que prometeu a si próprio Ricardo Araújo Pereira que deste ano não passa, que este ano é que vai ser? Carlos, eu já não caio nessa. Não vale a pena fazer promessas a mim próprio. Ainda por cima são as mais difíceis de cumprir a mim próprio, porque tanto a pessoa que promete como aquela a quem são prometidas coisas não são de fiar. Não fez resoluções de ano novo? Não fiz resoluções de ano novo. Eu às vezes faço assim um plano, vou fazer isto, vou tornar-me uma pessoa como deve ser mais como o Pedro Mexia, que está aqui, que é o meu grande modelo. É o que toda a gente lá em casa quer ser no próximo ano. Ou então assim, vou fazer um espetáculo e encher uma arena. Isso não é assim tão... Não é assim tão... Vai acontecer pela primeira vez em 2026. Não é assim tão? Não é assim tão espetacular. Não é uma coisa... É a primeira vez que fazes uma coisa dessas, Ricardo. Sim, está bem, mas... Olha, eu estou com muita expectativa. Isso é product placement. Eu estou mesmo à espera. Não estou mesmo com muita expectativa. Para que o modelo de ação do Ricardo é o Ronaldo. Primeiro-Ministro Ronaldo. Sim. E qual foi a principal resolução de ano novo do João Miguel Tavares? Eu passei o ano novo... Enfim, eu já quando tinha 12 anos me irritava com o ano novo. Eu nunca gostei, porque aquela ideia daquela noite em que tu supostamente tens que estar muito feliz e tal. E, portanto, eu também não faço assim muitas resoluções. Não estás sempre muito feliz? Não estás sempre muito isso feliz. Mesmo, por eu estar em permanente estado de felicidade, irrita-me. Faço questão, teimo que nesta noite eu contenho sempre... É a única noite do ano em que eu faço questão de conter a minha felicidade. E que tal o Réveillon, Pedro Mexia? Eu vou mostrar isto, sobretudo para as pessoas que nos ouvem em podcast. O meu Réveillon foi pulseira amarela, portanto foi uma rave daquelas que deixou marcas. Que deixou mazelas, portanto é isso. Para as pessoas do podcast, acabo de mostrar a pulseira amarela. Deve ter sido uma daquelas surubas violentas. Como é que é? Está todo partido. Como é que é? Gravidade moderada. Gravidade moderada. Gravidade moderada. Podia ser o nome do meu blog. Mas tens de te ausentar ou está estabilizado isso agora? Durante o programa. Só te digo, ele está todo partido e hoje tive muita dificuldade em andar. Não digo mais nada. Mas estou todo drunfado, portanto, se eu disser alguma coisa que não pareça é inimputável hoje. Ora bem, esta é uma emissão especial, desta vez com desejos, palpites e pedidos para o ano que está a começar, mas antes temos de dedicar atenção ao tema político do momento, as eleições presidenciais, a campanha eleitoral começa oficialmente no próximo domingo, mas nem a passagem de ano fez abrandar, claro, um clima de tensão política que tem tendência a crescer ao longo das próximas 2 semanas, até o dia 18 de janeiro, dia da votação propriamente dita. Uma tensão política marcada esta semana, depois de ter começado com o debate crispado entre Gouveia e Melo e Marcos Mendes, de que já falámos aqui, mas esta semana teve desenvolvimentos pela notícia de que o almirante candidato estará sob investigação do Ministério Público por causa de contratos por ajuste direto que terá feito no tempo em que comandava a Marinha. Que provérbio escolheria Ricardo Araújo Pereira para ilustrar esta situação? Em casa de ferreiro, espeto de pau, ou
quem com ferros mata, com ferros morre? Acho que é melhor o segundo. Nós ainda não sabemos se o espeto, se de facto há algum espeto e se ele é de pau, mas a segunda, talvez, quem com ferros mata, com ferros morre, porque o Almirante, nos últimos debates, tanto desta manhã como no último com Marcos Mendes, ele dedicou-se assim a umas insinuações sobre os negócios a vida profissional do Marcos Mendes e, portanto, agora é ele que tem que lidar também com umas coisas que não estão assim bem concretizadas para tal. citar um provérbio ou uma expressão, insinuação na pessoa do outro é refresco. Pois é refresco. Mas ao mesmo tempo eu fico sempre aliviado por saber em quem é que o Ministério Público vota. Gosto de saber, fico à espera de, na segunda volta, quem é que vai ser, porque aí já é mais... Aqui não sabemos bem em quem é que vota, sabemos em quem é que não vota. Mas na segunda volta vai ser claro, vai ter que se pronunciar, porque uma das pessoas que passam à segunda volta vai ser investigada. E, portanto, vai ser mais fácil saber. Gouveia Mel diz não ter dúvidas de que a notícia da investigação de que é alegadamente alvo, foi plantada. Esta alegação, Pedro Mexia, será suficiente para o Almirante conseguir evitar danos na corrida presidencial? Bom, há duas coisas. Uma é Gouveia Melo ficar desagradado com uma coisa que, bem ou mal, é naturalíssimo. É natural que estas notícias apareçam. É bom, não é bom, mas é natural. Como é natural que as pessoas façam perguntas aos candidatos, como é natural que as pessoas não batam continência aos candidatos, como é natural que haja agressividade na política e no jornalismo. E, portanto, tudo isso é normal. O que não é normal é que alguém que se apresenta como estando fora da política, e da política esteve, portanto, num certo sentido, do sistema não do sistema democrático, naturalmente, mas do sistema partidário, e que cultiva a grávidas e a farda e a voz de comando, o senhor a mim não me manda calar, esse tipo de coisas, fez um debate que foi só feito de insinuações, número um, e em segundo lugar, feito também de falsidades, mostrar como uma coisa que está aí, um processo arquivado, é uma desonestidade, objetivamente, e antes que as pessoas digam, lá está eu a defender o Mendes, eu já anunciei o meu sentido de voto e não é Marcos Mendes. Como é que avalia politicamente estas notícias desta semana que geraram alguma controvérsia em cima do Ano Novo, João Miguel Tavares? Eu acho que convém fazer as distinções entre os dois casos, não é? E ser, como gosta de dizer o Ricardo, um escansão, porque isto realmente não é tudo igual. E depois, de repente, parece que é tudo igual. Ele levantou umas suspeitas sobre Marcos Mendes e agora aparecem umas suspeitas sobre o Almirante. Não é a mesma coisa. A única parte com a qual eu concordo com o que o Pedro Mexia acabou de dizer foi que aquela cartada do Ministério Público de um caso que realmente tinha sido arquivado, uma suspeita que foi lançada sobre Marcos Mendes e que não deu em nada, trazer isso para um debate é, de facto, um golpe baixo. Nesse particular... Não é só uma insinuação sobre Marcos Mendes, aliás. Nesse particular eu concordo, mas de resto, aquilo que o Almirante fez em relação a Marcos Mendes, eu fico muito feliz que tenha feito, ainda por cima porque eu acho que ele tem tido uma péssima campanha eleitoral, o Almirante. E ninguém está surpreendido que fiques feliz. E pelo menos serviu para isso. Okay? Serviu para isso. Porque a questão não é o facto de Marcos Mendes ter andado a praticar ilegalidades das quais não há suspeitas. Ele, como disse 1000 vezes, nunca foi suspeito de nada. Aquilo que está em cima da mesa é a questão do facilitador de negócios. E de saber porque é que Marcos Mendes é consultor externo da Abreu Advogados e o que é que já falámos na semana passada. Pronto. O que estávamos agora a analisar é a notícia desta semana. Porque o Pedro Mexia disse, também já disse a semana passada. Portanto, como ele já tinha dito, eu senti-me na necessidade. Porque ele acha que não se equivalem as duas coisas. As duas coisas não. Muito bem, Pedro Mexia. Obrigado por me teres defendido, apesar de eu ter acabado de atacar. Bom amiga. Sim, é que é. O homem está com a pulseira amarela. Pá, nada de estou a lhe dar umas cestinhas a ver se ele se anima. Deixa o homem intelectualmente honesto. Exatamente. No caso, aquilo que apareceu sobre o Almirante... Tem pernas para andar? Eu acho que a notícia
Eu também acho que é natural aparecer nestas alturas, porque aparecem sempre. Foi um caso que foi investigado pelo Tribunal de Contas. Aquilo também, tal como Marcos Mendes nunca foi suspeito de nada e acusado de nada, o Almirante também não foi. Aquela empresa que está em causa, uma empresa chamada ProSkipper, eu estive a ler o artigo da sábado, aquilo de facto aí é suspeito, ainda por cima é uma empresa que praticamente fazia só negócios na Marinha e que entretanto já foi dissolvida em 2022, aquilo parece esquisito, mas os valores em causa não são sequer significativos em relação àquilo que o Almirante assinou. E aquilo revela, a meu ver, mais um problema daquilo que é a contratação pública em Portugal do que qualquer coisa que se possa apontar diretamente ao Almirante. Okay. E, portanto, não tem a ver com o caso do Almirante Mendes, do Marcos Mendes, a não ser naquele aspecto em que se fala do Ministério Público dos dois lados, mas aquilo que interessa no caso de Marcos Mendes é saber, Marcos Mendes, explica-me lá o que é que tu fazes na vida, pá. Esta manhã realizou-se o penúltimo debate, ia dizer o último, mas não, ainda há mais um depois, o penúltimo debate entre candidatos presidenciais, desta vez o debate nas rádios. Ouviu algo de novo dentro daquilo que foi dito, João Miguel Tavares? Quer dizer, foi um debate muito civilizado, porque eles eram para aí 57 e cada um tinha... Eram 8 só. Sim, eram 8, mas cada um tinha um bocadinho para falar. Mas foi mais do mesmo. Faziam a ronda toda, aquilo mais parecia aquela... sabes, na escola, quando a professora chama os alunos e cada um tem que responder uma coisa. Agora aquela fila. E, portanto, não houve propriamente uma grande dinâmica. O momento mais entusiasmante foi quando André Ventura jura que já conheceu António José Seguro e que falou com ele sobre política. E António José Seguro jura que não falou. Embora, na verdade, aquilo que se percebe é que eles devem se ter encontrado tipo, nos corredores de uma qualquer televisão. Não, eles tiveram um debate, eles já se encontraram e falaram de política. Exato, trocaram 3 palavras. Mas se é isso, e depois ficam a discutir se há encontro, se não há encontro, houve um encontro ou não houve um encontro. Olha, foi a única coisa que eu retive. E outra coisa, o Jorge do Livre para mim tem sido uma boa surpresa nestas eleições. Ele é um tipo bastante bem preparado e nesse aspecto é uma boa surpresa e voltei a achá-lo bem preparado neste debate. Ele é surpreendentemente consistente. Não devia ter sido candidato, porque o Livre devia estar a apoiar António José Seguro, mas ele é realmente um bom candidato. Estiveram 8 candidatos nas rádios, os mesmos que protagonizaram os 28 frente a frentes televisivos. Na próxima terça-feira estarão na RTP durante 2 horas e meia os 11 candidatos válidos na corrida eleitoral. Não são todos os que estão no boletim de voto, mas são os válidos, numa emissão, digamos, tudo ao molho. O que é que espera Ricardo Araújo Pereira da interação entre Gouveia e Melo e Manuel João Vieira ou entre André Pestana e André Ventura? Por acaso tenho curiosidade, embora devo dizer... Curiosidade profissional também. Profissional, sem dúvida. Como cidadão, digamos que quer dizer, está muito visto, não é? Por exemplo, hoje na rádio, André Ventura retomou os seus grandes êxitos. E, portanto, a gente já ouviu. São aquela coisa do "Eia pá, ganda boca!" De repente, à terceira vez que a mesma boca é lançada, já não impressiona tanto. E, portanto, eu tenho a impressão que ele precisa de um repertório novo. Os 3 candidatos excluídos do debate das rádios vão ter, além do lugar à mesa na RTP, uma compensação radiofónica. Na próxima segunda-feira, Humberto Correia, André Pestana e Manuel João Vieira terão direito a um momento a 3 na Antena 1, a partir das 10 da manhã. Tem alguma expectativa para este... Vou ouvir com muita atenção e até acho que devia haver, se calhar... Estes apresentam-se pela primeira vez ao eleitorado. Apresentam-se e vão ter esse debate... Uma espécie de segunda divisão, não é? Na rádio, é isso? É, na Antena 1. Um dos que chumbou foi o do Afonso Henriques, não é? O que oferecia... Eu acho que esse é dos que estão no boletim, mas que não concorrem. E talvez com respeito pelas rádios locais, mas pelos vistos estamos a organizar a coisa assim. Na televisão, os principais, depois na rádio, esses 3, se calhar numa rádio local... Aqueles 3 que estão no boletim, mas não acabam por não concorrer. É uma bela ideia. Todos os candidatos vão estar nos diferentes debates, exceto os 3 que estão no boletim de voto e foram chumbados. Parece-lhe compreensível, Pedro Mexia, que tenhamos na papeleta os nomes de Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, mesmo sabendo-se que estas 3 candidaturas não cumpriram
os requisitos necessários para serem elegíveis? Compreendo, porque o processo de fazer novos boletins de voto é muito trabalhoso. Primeiro é a composição e a impressão a chumbo, depois as pessoas têm que se meter num coche e ir distribuir aos governadores civis das várias províncias. Já não há governadores civis. Eu sei, justamente também não há coches, só em Sintra. Portanto, é absurdo. Não há tempo. Se não há tempo, fazer isto mais cedo. Não faz sentido nenhum. A ideia de estarem é muito deprimente. A ideia de estarem no boletim de voto pessoas que não conseguiram as assinaturas legais exigidas é uma palhaçada. Portanto, é o termo técnico. Ou antecipam ou se despacham. Uma coisa ou outra. Agora, não dá, já não é possível. Como é que se vai imprimir um papel em 18 dias? Até foi mais, em 20 dias. Foi. Pois não sei, não sei como. É capaz de ser difícil, a tecnologia está Esses três ainda candidatos numa fase incipiente. não vão poder saber os seus resultados, mas em todo caso, quem quiser pode descarregar a sua bilis. Mas não vamos saber. Isso é que é triste, não é? Pois é. Se desse para saber, Deviam ser contados apenas também. nulos. Bom, outra polémica com a campanha presidencial, como pano de fundo, surgiu com a marcação pelo Presidente da República de uma reunião do Conselho de Estado para o final da próxima semana, no dia 9, sexta-feira, em plena campanha eleitoral, havendo dois candidatos que são conselheiros de Estado, Marcos Mendes e André Ventura. Como é que entende, João Miguel Tavares, o timing do ainda Presidente da República a este respeito? Eu entendo um bocadinho mal. Quer dizer, eu compreendo a decisão de Marcelo ali ao nível dos fígados, porque isto é claramente mais dá-me ideia que é um desentendimento ali. É porque o Parlamento não se entendeu de forma a renovar e a escolher os novos representantes no Conselho de Estado. Sim, nunca mais elegeu os representantes do Conselho de Estado. E também Constitucional. Também não sei se entendeu com datas com o próprio Luís Montenegro. Um provedor de justiça. E ao mesmo tempo Luís Montenegro anda às vezes a tomar umas opiniões sobre a guerra da Ucrânia em que dá a ideia que as devia ter concertado com o Marcelo Rebelo de Sousa e às vezes dá a ideia que não deve ter concertado muito. Mas era para falar da Ucrânia é agora o momento, não é? Sim, é agora o momento, mas ao mesmo tempo cá em cima da campanha eleitoral e tens dois conselheiros de Estado que também são candidatos presidenciais. E, portanto, idealmente aquilo não deveria acontecer. Agora, é grave. O Conselho de Estado é fechado, portanto não... Não, é fechado, mas dá ao lado dos conselheiros de Estado um bocadinho um lado mais presidencial, não é? Quer dizer, Marcos Mendes, com muita lata, até disse que não, eu é que estou a ser prejudicado porque vão tirar 3 horas à campanha. Enfim. Mas também não acho que isso... Eu não ouvi que ele dissesse que estava... Sim, disse, são só 3 horas de campanha, não é? Não, mas ele disse, se alguém fosse prejudicado, éramos okay. Não, assim. Mas quer dizer, não acho que vão ser prejudicados, não acho que vão ser beneficiados. Preferia que isto não acontecesse neste timing. Acho que para a maior parte dos portugueses é uma coisa assim um bocado bizarra. Percebo o desejo de Marcelo, mas o mais significativo aqui é que demonstra realmente que Marcelo Rebelo de Sousa se dava melhor com António Costa do que com Luís Montenegro. Compreendo, Pedro Mexia, que Pedro Nuno Santos, que ainda é Conselheiro de Estado, tenha renunciado à ideia de ir a esta reunião? Eu estava só aqui a ver uma data com o meu monóculo. Pergunta-me coisas a partir de 13 de março. A partir de dia 13 de março, eu todas as semanas vou comentar o Presidente da República. Seja ele qual Mas eu for. falei do Pedro Nuno Santos e do facto de ele não ir. Está bem. O Pedro Nuno Santos... O Pedro Nuno Santos esteve bem, Pedro Mexia, podes dizer. Quer dizer, é que não acontece todos os dias. Não achas que ele esteve bem? Que materiais de campanha... Nem bem nem mal, que este marcar, tudo bem, é com ele, não é assim uma coisa propriamente... Certo. Que materiais de campanha Ricardo Araújo Pereira que aconselhará Marcos Mendes e André Ventura a levarem para a reunião? Para o que der e vier, porque pode vir a propósito passar um panfleto. Sim, passar um panfleto. Deixar um pin. O Ventura, entretanto, tem uns cartazes que deixou de utilizar. Pode ser que os tenha enrolado em algum lado. Mas eu acho, quer dizer, esta história do Conselho de Estado talvez não seja assim tão importante, não é? Porque... imagino que vai ser rápido, é só uma coisa rápida. Eu vi, acho que é o fim de mandato, o Marcelo já está com
espírito de fim de mandato, eu vi a mensagem de Ano Novo. É como ir à casa de uma tia velha, não é? É só um beijinho, é só dar um beijinho, são 5 minutos... São 5 minutos. Sim. E a postura... Espero que o próximo ano... Sim. São mesmo a postura corporal dele, que foi o mais curioso, é que dava quase a ideia que já estava aqui a ir embora do próprio púlpito. Aquilo foi... São 5 minutos. Metade para dizer, espero que o próximo ano tenha muitas coisas boas e poucas coisas boas, mas... E leiam essa olha aqui este livro tão giro. Olha aqui um parágrafo tão giro da Ilustre Casa de Ramires. Pronto. Bom ano a todos. Bem, vamos lá então à antevisão do ano que está a começar nesta emissão especial, uma vez mais só com ministros sem pasta, e desta vez cada um tem direito a formular um desejo, a aventar um palpite e a fazer um pedido. Começamos pelos desejos e temos para já 2 que parecem à partida relativamente contraditórios. Vamos ver se são ou não. Graças a Deus. O Pedro Mexia deseja que se mantenham os tetos de vidro eleitorais do radicalismo. Aqui em França e por todo lado. Ou seja, tanto quanto percebi, que não haja mais potenciais autocratas a chegar ao poder. Será isso? Sim, o que havia até agora, mesmo já depois de terem surgido partidos, neste caso sobretudo da direita radical, mas também houve alguns partidos da esquerda radical, alguns que chegaram ao governo ou apoiaram governos, eu estou a pensar no Syriza ou no Podemos, mas que, enfim, que estão na oposição, quer dizer, o Podemos já praticamente não existe, já como tal. Mas nos últimos anos na última década têm sido partidos da direita radical, e havia a ideia de 2 ideias. A ideia do teto de vidro, que era, ok, eles podem ter 15%, 16%, mas mais do que 20% não têm. Dizia-se isso sobre uma série de coisas. Hoje em dia já vários têm, e Meloni ganhou, embora Meloni seja quase, enfim, uma flor de estufa ao pé dos seus congéneres. E na segunda volta perdem de certeza, que é aliás o que se diz em relação também a Portugal, e disse-se em relação a Jean-Marie Le Pen e Jean-Marie Le Pen e a Marine Le Pen nas presidenciais. E verificou-se. O seu desejo é que isso se mantenha? O meu desejo é que isso se mantenha porque, embora sejam partidos, a partir do momento em que são partidos legais, têm o direito de, evidentemente, concorrer e lutar pelo resultado melhor, mas eu acho que seria muito mau para a Europa, que no momento com tantos desafios, incluindo o desafio da Rússia, da qual esses políticos são quase todos amigos, e até porque estão na lista de pagamentos, muitos deles, rompessem esse teto e ganhassem segundas voltas e tivessem não 20%, mas 40% aqui e ali. Acompanha este desejo, Ricardo Araújo Pereira? Acompanho. Eu aprecio viver em liberdade e tal, é uma coisa, sou esquisito dessa Vamos maneira. lá ver então se há aqui desejos contraditórios ou não. O João Miguel Tavares deseja autocratas democratas. Já vamos tentar perceber o conceito, mas antes temos de perceber se isso significa que aceita com tranquilidade que seja furado o tal teto de vidro a que se referia ao Pedro Mexia. Não se trata de aceitar com tranquilidade. Trata-se de achar que é relativamente inevitável, como já foi em alguns países. O Pedro citou mas isto é para formular desejos. Sim, é para formular desejos, mas isto também é um desejo. Eu sei que tu estás com muita vontade que isto seja contraditório em relação ao que Pedro Mexia está a dizer, mas na verdade não é. Explique-nos lá o conceito de autocrata-democrata. Não, o conceito de autocrata-democrata... É que, mesma maneira como tu explicaste agora, ficou claro que a diferença que tu fazes entre aquilo que descreves como uma inevitabilidade e o desejo que dizes não ter... deixa as pessoas a perguntar. A mim pergunta-me... Mas é que eu sou um ser cheio de complexidade. Mas ao fim destes anos todos já devias ter percebido. Não, eu percebi, mas as pessoas da freguesia de Arroz perguntam-me sempre. Ele é mesmo do Chega ou é só para não sei o que? Eu disse, não é do Chega. Não é, exatamente. Não é, e se alguma vez me apanharem a votar num partido de extrema-direita, internem-me, por favor. Conceito de autocrata-democrata? O conceito de autocrata-democrata tem a ver com algo que eu venho aqui a dizer há longos anos e que eu espero que se comprove. Ou seja, que eu acho que as democracias estão confrontadas com aquilo que podemos chamar uma espécie de teste de stress, não há dúvida, e que é como esses testes de stress nem sempre são agradáveis, mas se estes autocratas chegarem ao poder e forem removidos do poder, então
a democracia continua a Não, funcionar. mas uma vez que ainda deseja autocratas democratas, deseja que eles cheguem ao poder Não desejo. e que depois Não. comprovem Não o desejo que seu eles cheguem ao lado É uma democrático. irritabilidade. Desejas que na eventualidade de chegarem ao poder... Não, alguns já lá estão, certo? Certo. Os Orbãs Mas da vida. na não é? eventualidade de chegarem ao Tem poder, sido ótimo. Não tem sido ótimo, mas alguém está a dizer que tem sido o ótimo. poder os civilize. Não, também não é Também bem não. isso, não. É simplesmente que eles cumpram as regras democráticas ao ponto de, quando forem devidamente expulsos pelo povo, o que sempre acontece, se vão pacificamente embora. Este conceito E de isso autocrata é bastante democrata faz importante. sentido para si, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer... Como um libertino casto. Exatamente. Eu acho difícil, até porque, quer dizer, seria muito esquisito, não é? Normalmente o que se diz do poder, eu nunca experimentei, nem drogas nem poder, não aprecio, e precisamente por causa do que isso, dos seus perigos. E para um autocrata, há pessoas, uma coisa é a gente confiar o poder a pessoas em quem confia e tal, já lá está, porque aquilo é perigoso. Quando se dá autocratas... Não, a dúvida é que é perigoso. Eu não, É perigoso. não nego os perigos. Quando se dá autocratas, aquilo não tem uma dimensão civilizadora, é o contrário. Depois há pessoas que dizem assim, não, mas a realidade depois vai encarregar-se de os moderar. Só que a realidade não existe para eles. É tudo um conjunto de fantasias, aquilo que é, os factos não contam. E a prática só nos dá um exemplo, e é na política externa que é a Meloni. E é só na política externa que ela é moderada. Vamos a mais um desejo, o desejo do Ricardo Araújo Pereira, que anda à volta da mesma questão, de certo modo. O Ricardo deseja, em 2026, candidatos, mas candidatos com certas particularidades e capazes de confrontarem os pretendentes autocratas. Tem um retrato robô desse tipo de candidato? Mais ou menos, Carlos. Eu estive a pensar e acho que deve ser um candidato que fale bem e das coisas certas. Estive a pensar e acho que é isto. Foi após profunda reflexão. Não, atenção, que fale bem, são duas coisas diferentes, não é? Fale bem, já não peço um Churchill nem um Obama. Não preciso de uma habilidade retórica tão elevada. E das coisas certas. Eu também me contento com o simples, com a habitação, a saúde, o salário. Gostava disso. Até porque, para não acontecer outra vez o mesmo... As pessoas viram, ainda se lembram, não é, do que aconteceu nos últimos anos. Foi 4 anos de Biden. A gente sabia, porque 78, que era a idade que ele tinha no início do mandato, mais 4, dá 82. E, portanto, nós sabíamos que ele, no fim do mandato, ia ter 82 anos. E 82 anos, com todo o respeito pelas pessoas de 82 anos, mas 82 anos talvez não seja a idade ideal para iniciar um segundo mandato. Os democratas acharam que sim. E não só acharam que sim, como andaram a esconder que o senhor tinha, de facto... Portanto, este desejo é orientado para os Estados Unidos, para a política americana. Não é só para os Estados Unidos. É para todos os sítios em que uns artistas estão a explorar as dificuldades que o sistema democrático e uma espécie de consenso social-democrata que nós tivemos na Europa durante imenso tempo tem, as dificuldades que esse sistema tem, para fazer face às aspirações das pessoas, às necessidades das pessoas e aos desejos das pessoas. E podias estar a falar das presidenciais portuguesas, porque o facto da esquerda decidir alegremente correr para a derrota, com 4 candidaturas, é uma coisa bastante bizarra, tendo em conta que não ganham há 20 anos. Há 20 anos que não há ninguém... bastante bizarro, mas pronto, o Presidente tudo bem, de direito. cada um tem a sua... 20 anos. Normalmente a gente sabe que o Presidente que é eleito cumpre 2 mandatos e, portanto, serão 30. Ainda assim, 4 candidaturas. Vê forma de conciliar este desejo do Ricardo com o seu, João Miguel Tavares, entre autocratas democratas e candidatos que confrontem a extrema-direita, o seu desejo mantém-se nos autocratas democratas?
O meu desejo... Tenho que voltar... O moderador está-me a provocar. Estou a fazer perguntas. Eu devo-me explicar muito mal. Parece o Almirante, pá. Responde, Os autocratas democratas não quer dizer que eu desejo que os autocratas cheguem ao poder. Eu desejo que eles vão embora do poder. E quando se forem embora do poder... Deste segmento do programa é desejos para 2026. Responde ao Zé Alberto. Desejos para 2026. Os autocratas que já estão no poder, que se forem devidamente corridos, como seja o caso na Hungria, que se vão pacificamente e deixem ver os próximos. E se assim for, a democracia continua a funcionar. Isto não é difícil. Entre o seu desejo e o desejo do Ricardo Araújo Pereira... Sim. Em qual é que... Vocês com certeza que eu partilho de todos os desejos do Ricardo Araújo Pereira. Eu já me afirmei aqui como um centrista radical e o que eu quero é que os moderados tenham um testículo de cada um dos lados e realmente consigam Pronto. revolucionar ao centro aquilo que é a democracia e consigam estimular as pessoas e consigam dar-lhes esperança, que é uma coisa bastante importante. E agora devia agradecer-me por lhe ter dado a oportunidade de limpar esse labéu que há na freguesia de Arroios, segundo o Pedro Mexia. Segundo o Pedro Mexia. É uma canseira, moderador. Muito obrigado. Pronto. Muito obrigado. Obrigado por ter-me dado essa oportunidade. Na política americana, entre os opositores de Trump surgiram no ano passado duas figuras que se destacaram. O novo mayor de Nova Iorque, Zoran Mamdani, que teve a posse este fim de semana, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Algum deles lhe parece, Pedro Mexia, ter o perfil necessário para cumprir o desejo do Ricardo? Não, o Mamdani, na própria tomada de posse, disse que reafirmou-se como um socialista democrático. E democrata, Partido Democrata. O que é ótimo, em Brooklyn houve uma festa, mas uma pessoa que se define como socialista não será presidente dos Estados Unidos. Também não poderia ser, porque ele não nasceu nos Estados Unidos. Pronto, mas o caso do Gavin Newsom é diferente, embora ele tenha a partida a partir da ideia de ser um democrata da Califórnia, que é supostamente uma coisa particularmente detestável para os republicanos. Ele, por um lado, tornou-se um pouco até trumpista nos métodos e na linguagem, nos tweets, tornou-se um populista. É um tipo bem apessoado, podia ser daquelas, não dos presidentes reais, mas das pessoas que fazem de presidentes nos filmes. Tem uma história um bocado chata que fez uma festança num restaurante durante o Covid. Isso foi uma coisa que... Mas também, como muitos republicanos achavam que era um resfriado, também não serão as melhores pessoas para o... Não vejo ainda um candidato óbvio para os democratas, mas espero que não seja a Kamala Harris outra vez. Estão formulados os desejos que se mantenham os tetos de vidro, que surjam autocratas democratas e que haja candidatos capazes de defrontar a direita e a extrema-direita. Avançamos, depois dos desejos, para os palpites e cada um terá agora a oportunidade de prever algo que se concretizará neste novo ano. E para 2026 o Ricardo Araújo Pereira está convencido que a javardeira começará a cansar. Isso é um palpite ou, como se diz em bom português, wishful thinking? Pode ser as duas coisas. Eu percebo, e é uma previsão muito arriscada, uma previsão, por isso, mas é cautelosa porque eu digo que começa a cansar. Por isso pode ser, podemos ter mais um ano em que a javardeira é muito atraente. Sim. E lá para dezembro do ano que vem, deste ano, aliás, já estamos... A javardeira é o estilo abrasivo na política? Aquele estilo, sim, é aquele estilo que eu acho que já, por exemplo, nos Estados Unidos parece haver já algumas fissuras ali no Partido Republicano. Cá, eu acho, por exemplo, ainda esta semana tivemos foi agora recentemente. Deixa-me só para dizer que os Estados Unidos é um bom exemplo, porque um dos candidatos, que não chegou a ser candidato, mais à esquerda que eles tiveram, mais radical nesse sentido, que é o Bernie Sanders, é um tipo completamente civilizado, não insulta as pessoas, etc. Cá, por exemplo, há uma espécie de desespero, não é? Em que as coisas começam a ser... É demasiado fantasioso para mesmo as pessoas mais crédulas ou que tenham muita vontade de acreditar, conseguem perceber, quer dizer, que aquilo não faz sentido. Quando o Tribunal decidiu que os cartazes, nesta primeira instância, que os cartazes do Chega deviam sair, o cartaz que dizia os ciganos têm de cumprir a lei,
o André Ventura disse: o Tribunal decide então que os ciganos não têm de cumprir a lei. Toda a gente percebe que não foi isso que o Tribunal decidiu. Que o Tribunal, objetivamente, o Tribunal não disse: é falso, os ciganos não têm de cumprir a lei. Isso não é verdade. Também está convencido que o estilo Trump, ou a javardeira, como disse o Ricardo, seguida em Portugal por Ventura, vai acabar por cansar e perder a capacidade de atração? Não, acabar por cansar vai, mas acho que ainda vai piorar antes de começar a melhorar. Portanto, nesse sentido, não creio que seja já. Isso por um lado. Por outro lado, dá-me ideia que, pensando, por exemplo, num caso como o dos Estados Unidos, vamos supor que o Trump é improvável, mas não se recandidata. Ele quer recandidatar-se, embora, enfim, isso tenha obstáculos. Mas, por exemplo, o Vance, que é um tipo, apesar de tudo, não tem aquele comportamento, mas também diz coisas na substância, não é tão ofensivo, agressivo, não é lunático. Aliás, o flip-flop que ele fez, político, de criticar o Trump para aderir ao Trump, mostra que ele sabe muito bem o que está a fazer, mas não sei se isso não é pior. Por termos radicais espertos, é pior do que termos radicais translocados, não é? Portanto, também não sei se isso será em si mesmo um grande avanço. Acredita que os autocratas democratas vão ser mais sofisticados, João Miguel Tavares? Nota-se que esta expressão vai pegar, não nota? Vai. Acho que vai ser citada mais vezes em futuros programas. É assim, as pessoas têm este talento para cunhar fórmulas. Cunhar moeda. Para cunhar moeda. Sabes o que é que ele cunhou? Tu é que cunhaste? Eu cunhei? Um oxímoro. Muito bem. É karma. É verdade, é o karma. Eu Ninguém acho... percebeu este nosso diálogo, mas tudo bem. A gente já explicou isso algumas Sim, vezes no programa. É mesmo só para os fãs. Numa frase, os autocratas democratas vão se sofisticar? Eu acho que eles têm que se sofisticar. No caso do autocrata-democrata português favorito, eu já disse isto aqui várias vezes, ele tem que se sofisticar. É verdade que Ventura continua a crescer, mas eu penso que se ele realmente algum dia quiser chegar lá, ele tem que dar mais do que está a dar. Já sofisticou numa coisa, o governo sombra dele tem 3 ou 4 pessoas que não são grunhos. Bem longe de o serem. Sim, e isso é novidade, não chega. Sim, é mas é relativamente inevitável. Agora mas é começar a aproveitar essas pessoas. Tem pessoas capazes, não é? Segundo palpite, o do Pedro Mexia, de âmbito nacional, convencido de que a atual geometria variável não vai durar. Não lhe parece possível manter um ménage à trois no Parlamento, Pedro Mexia? Sim, tem os mesmos problemas que tem o dito na vida real. Quer dizer, pode parecer uma boa ideia, mas depois a execução é mais complicada. E depois o ménage à trois supõe... Ficas com pulseiras amarelas? Não. O ménage à trois supõe willing partners, 3 pessoas que dizem, olha, muito bem, olha, assim pelo menos a gente haveria. Mas aqui não é um ménage à trois, porque os 2 parceiros querem excluir o outro. Portanto, é um caso de infidelidade, não é de ménage à trois. Ménage à trois é, bora, vamos a isso. Vamos comprar uma cama maior. Agora, aqui não é ou um ou o outro, qual deles é que quer. E o que ele, governo, não quer, vai sempre ficar. E depois o governo que está a fazer é dizer, bom, nas coisas de regime e não sei o que mais, aproximamos-nos do PS e noutras aproximam-se do Chega. Mas eu esperava que eles fossem aproximar do Chega nos impostos e outras coisas, mas aproximaram-se na nacionalidade e na imigração, imagine-se. Portanto, a não ser que venha aí a castração, não sei exatamente como é que é possível fazer esse vai e vem durante uma legislatura. Acompanha este palpite, ou do Pedro Mexia, João Miguel Tavares, a espargata política de Luís Montenegro tem os dias contados? Acho que não. Pelo menos não em 2026. Porque, por um lado... Pois, mas eu não dizia 26, eu dizia... sim, ok, tens razão. Eu acho que, por um lado... Eu dizia terminar a legislatura, portanto o meu ia além de 26. Por um lado, por aquilo que eu estava a dizer de André Ventura, porque André Ventura, como não quer ser apenas, acho eu, tendo ambições de governo, ele ao mesmo tempo tem que dar uma de responsável e, portanto, ele não pode estar a dinamitar todas as iniciativas do governo. Por outro lado, acho que o PS ainda está
muito fraco para, de repente, estar a dar murros na mesa que podem conduzir a novas eleições. Eu acho que a espargata vai continuar em 2020. A concretizar-se o vaticínio do Pedro Mexia, para que lado é que prevê que acabe por cair a escolha da maioria parlamentar minoritária, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho, quer dizer, parece-me que a escolha está feita. Eu não vejo grande inclinação no PSD para outra coisa que não seja o parceiro que tem à direita. Isso é curioso, porque eu tenho assistido a... Portanto, nós vivemos num país em que o presidente é de direita, a maioria parlamentar é de direita, a esquerda está reduzida a 1/3. A maioria de sempre. Exatamente, a maior maioria de sempre. Mas as pessoas continuam a queixar-se que a culpa é da esquerda, que a esquerda está a prejudicar, isto não anda por causa da esquerda. A própria Europa, a Europa toda é tudo comunistas e tal. E isto só há uma maneira disso resultar, disso ser verdade, que é a gente acreditar que do Chega para a esquerda é tudo socialismo. E há malucos para isso. É uma ideia muito popular. Eu conheço vários adeptos dessa ideia. Exatamente. Muitos. Há malucos para isso. Avancemos. Ainda falta um palpite do João Miguel Tavares. Prevê que neste ano de 2026 a IA vai acabar por se transformar em AI. Sim. Arrebenta a bolha? Eu não sei se a bolha vai já arrebentar em 2026, mas eu acho que é um dos grandes perigos que nós atravessamos. E esse é um tema que me fascina, não só a mim. A IA é a inteligência artificial, o AI é a dor que vai provocar. Sim, é porque há um investimento, há aquilo que se chama uma bolha, um investimento de trilhões de dólares na inteligência artificial, atrás de algo que pode vir a ser um gambuzino. Note-se que a inteligência artificial, claro, é uma ferramenta poderosíssima que certamente nos pode dar coisas extraordinárias, mas os seus criadores, ou até os seus detratores, não era assim que olhavam para ela, mas é de qualquer coisa miraculoso em que a humanidade vai passar a ser uma outra coisa, graças a máquinas que vão começar a pensar como o ser humano. Todos os tecnologiastas falam assim da tecnologia. Pois falam, mas neste momento tens muitos milhões em cima desse entusiasmo. Se rebentar a bolha, Ricardo Araújo Pereira vai celebrar? Não, porque estou habituado a isto, nós vivemos num sistema económico que é uma sucessão de bolhas que vão estourando e depois vão... E a gente pensa, a seguir a estourar uma bolha, a gente diz assim, se calhar é melhor apostarmos aqui numa regulação especial para que este tipo de bolha não volte a insuflar. E depois aparecem os Roosevelt. Também não. Depois há outra bolha. Também nem exageremos. Depois há outra bolha. Deixa lá as bolhas. Tem havido várias bolhas. 2008, as bolhas fazem falta também. 2001, 2008. Deseja que a bolha arrebente, Pedro Mexia? Quer dizer, a minha... Ou espera que ela se desenvolva? A bolha costuma rebentar na cara de quem não tem nada a ver com a bolha, de quem não investiu um cêntimo em inteligência artificial. A tecnologia em si mesma é positiva, mas... não convém ser beato, porque senão dizemos aquela frase do Zuckerberg, só superada pelas máximas de La Rochefoucauld, quando ele disse, quando eu criei a internet, o Facebook, nunca pensei que fosse usado para o mal. E por mal diz plágio, alunos a fazerem trabalhos fraudulentos, etc. Estão concretizados os 3 oráculos para 2026. No fim do ano, deste ano, que já começou, faremos contas a este Totobola e veremos se alguém acertou em alguma coisa. O Ricardo prevê que o estrilo abrasivo na política vai começar a cansar. O Pedro Mexia diz que o equilibrismo de Montenegro não vai durar. E o João Miguel Tavares está convencido que o investimento na inteligência artificial vai levar muita gente à falência. Arrumados os desejos, para fechar, 3 palpites. Aliás, depois dos palpites, é a altura de nos concentrarmos nos 3 pedidos para este novo ano. E começamos com o João Miguel Tavares a pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que, depois de terminar o mandato em Belém, não abandone a sua veia de comentador. Já entrou na fase em que está com saudades de Marcelo? Do Marcelo comentador, tenho saudades de ficar sem ele. Nós nunca verdadeiramente ficámos sem o Marcelo comentador, porque ele comentou durante 10 anos e, portanto, foi, de facto,
o comentador-mor da República, e ele diz que se vai impor a si próprio uma espécie de silêncio, e eu espero genuinamente que ele não cumpra. Eu acho que não vai ser capaz de cumprir, e, portanto, é uma promessa de Marcelo que eu espero realmente que vá para o cano, porque eu gosto de ouvir os seus comentários. Ele, sem dúvida, que é um dos... Então, na televisão, é o mais brilhante comentador, provavelmente, de sempre. E seria uma pena ficarmos sem ele, porque, em última análise, eu acho que daqui a 40, 50, 60 anos pode já não haver uma grande memória do Marcelo Presidente, embora, quando eles forem embora, as pessoas vão ter saudade deles, pelo lado da Fável e pelo lado das selfies. Mas que eu falo da história. Se calhar daqui a 70, 80 anos o Marcelo Presidente já se foi, mas para compreender o tempo que vivemos, o Marcelo Comentador é uma figura importante e, portanto, eu espero que ele não desapareça. O Pedro Mexia tem um pedido dirigido não a uma figura pública, mas aos protagonistas públicos em geral, Sim. que falem como adultos. Tem a ver um bocadinho o que é falar como adulto? Tem a ver um bocadinho com aquilo que o Ricardo disse do abrasivo, mas há dois tipos de abrasivo. Há o abrasivo de dizer coisas muito virulentas no seu conteúdo, e eu não tenho objeções a isso, por mais virulentas que sejam, mas esta coisa de dizer, como diz o André Ventura, eu falo assim porque os portugueses falam assim, a chacha, a treta, os bandidos, quer dizer... É tão ofensivo para os portugueses. A ideia de que, mesmo que as pessoas falem assim, há uma diferença grande entre o público e o privado, e os políticos têm a responsabilidade, e as figuras públicas e os representantes do Estado, de estar de certa maneira. Um juiz podia julgar um caso de Bermudas. Podia, juridicamente não afetava nada, mas não dava assim muito bom aspecto, certo? Ou um padre com uma tanga, não é? Celebrar com uma tanga. Portanto, eu acho que não é o estilo. As pessoas dizem, é o estilo. Não é o estilo. Não é o estilo. Falar de uma forma civilizada é uma coisa que é connatural à democracia, sem, evidentemente, negar que houve momentos de exaltação. Aliás, se nós lermos as atas da Constituinte, vemos momentos muito inventivos da língua portuguesa e do vernáculo português. Finalmente, o pedido do Ricardo Araújo Pereira, que é particularmente misterioso. Senta-te e cala-te. Sim. Quem é o destinatário desta exigência, Ricardo? Toda a gente. Não é bem um pedido. É sim. Sentados já estamos. Vamos já embora? Também, sim. Não é bem um pedido, é uma proposta, é um conselho da minha avó, que é um bom conselho, na verdade. E é isso, senta-te e cala-te, arranja um passatempo analógico, para de mexer no telefone. Às vezes as pessoas não têm o telefone ao pé de si e ficam com a sensação de não saber o que se está a passar. Eu sei, é nada. Sinceramente. Não, experimentem, façam esse teste. Há uma cena muito gira no White Lotus, é que eles vão lá para uma ilha, acho que é uma ilha paradisíaca, e querem desligar tudo. E ela diz, então, deem-nos os vossos telemóveis. Eles dizem, não, os telemóveis não. Isso é possível. Não é possível vivemos sem os telemóveis. Não. E então eles põem no saquinho. Mas é com muita relutância. E há um que esconde cada vez. Esconde. Não te aconteceu já no papel, às vezes em revistas não estás a ver bem uma coisa e começas com os teus dedinhos a fazer assim, sim. a ver se aquilo aumenta, se o papel aumenta. No outro dia vi uma estatística de acordo com a qual uma percentagem elevadíssima de jovens rapazes até aos, 25 ou 28 anos nunca convidaram uma mulher para sair. Nunca disseram, olha... Mas que pessoalmente só por SMS, mas por SMS sim. Não saem, exatamente. Mas não saem. Não têm contacto com... Esta coisa eu conheço aquela história de, pois, as novas gerações, a gente... Quem já cá está acha sempre que as novas gerações têm uns hábitos e tal. Mas eu tolero que a música seja outra, que o vestir... Mas há uma coisa realmente horripilante. Tolero. Agora, eles não queiram pinar. Sim, é uma coisa essa parte é muito esquisita. Que me deixa perplexo. Pá. E são jovens que querem proibir coisas, também é esquisito. Senta-te e cala-te. Vamos voltar aos jogos de tabuleiro. Se lá, pá, o que quiserem, desde que não meta ecrãs. Muito bem. Diz o profissional dos ecrãs. Estou a falar destes pretos, estes ecrãs pretos. Bom, talvez o melhor seja
começarmos já a acatar o pedido do Ricardo para 2026. A sugestão dele foi vão pinar, não é? Exatamente, é isso. A emissão devia acabar sempre com isso. Exatamente. Sentados. Como o hino nacional Tu antigamente. se calhar podias começar a integrar isso na tua despedida. Deus, até para a semana. Não, vão vamos só pinar. integrar a proposta tal como ela foi formulada. Sentados já estamos, mas agora vamos calar-nos, calamo-nos, que já é tarde, e está assim terminada mais esta emissão especial em que tivemos desejos, palpites e pedidos para 2026. Voltamos para a semana, na forma do costume, com os temas da atualidade, a distribuição das pastas ministeriais em formato de Governo Sombra e os mesmos ministros de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Bom ano a todos. E vão pinar, não é? Não é suposto? Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt.